Bem-vindos ao Papo DC, um talk da Drogaria Catarinense. Aqui nós trazemos profissionais da área de saúde, onde conversamos de assuntos muito importantes de uma forma leve, com muita informação. Conteúdo de verdade. E no último episódio dessa temporada do Papo DC, nós temos o prazer de convidar a doutora Andréia, mais conhecida como Pediatra do Bem. Bem-vinda, doutora Andréia! Tudo bem? Tudo bem? Prazer, pessoalmente, agora, né? Bom, eu já conheço a doutora Andréia pelas redes sociais, gostaria que a doutora se apresentasse aqui também para o nosso público. Então, eu sou a doutora Andréia Baldissera, eu sou pediatra, atuo aqui em Joinville há 12 anos já, exclusivamente na área de pediatria, faço consultório, trabalho também no hospital. E adoro fazer um trabalho assim, de divulgação científica e de promoção de saúde. E me conta uma coisa, como que surgiu a pediatria na tua carreira? Então, eu falei que eu fui mais escolhida pela pediatria do que foi uma escolha minha consciente. Eu acabei entrando na medicina por gostar muito de urgências e emergências. Eu morava numa beira de uma rodovia e tinha um incidente, eu queria saber o que fazer quando as pessoas mais precisassem. Acabei fazendo muito estágio em emergência. E aí eu acho que fazendo essa sobrecarga de plantões em ortopedia, neurocirurgia, cirurgia do trauma, mas essa área, acabei fazendo tipo um burnout na faculdade. E aí arrumei um estágio num barco hospital na Amazônia. Eu fui lá para a região do Pará e aí eu acho que o meu conceito mudou um pouquinho. Eu tinha noção que eu precisava salvar as pessoas quando elas mais precisassem. E talvez salvar na hora da morte não é o momento que elas mais precisam. Eu acho que talvez você, trabalhando em promoção de saúde, você consegue abranger muito mais gente e salvar muito mais gente porque ela não chegue lá na hora da morte. E aí eu acabei focando mais nisso e queria fazer mais uma medicina que fosse mais preventiva e mais de promoção de saúde do que exatamente só salvar uma pessoa na hora que ela estivesse morrendo. E aí acabei escolhendo a pediatria por isso, porque é uma oportunidade melhor do que você promover saúde e você conseguir ter uma criança saudável para você ter um adulto saudável. E é isso que eu tento fazer, enfim, eu acho que esse é o meu objetivo que me move. Desde recém-nascido, então, já está acompanhando então, ali você sabe que hoje em dia a pediatria começa até antes do bebê nascer. A gente faz consulta pré-natal, participa do pré-natal com as gestantes, para a gente já dar orientações para que esse começo seja menos entroncado possível. Então, a pediatria vem mesmo antes do bebê nascer. Não, que interessante. Doutora, e o nosso tema de conversa hoje é a vacinação. Eu tenho 2 crianças pequenas, também acompanho a doutora que tem os filhos pequenos, né? E a gente tem um calendário de vacinação, assim, bem abrangente, né? Sim. Nessa primeira fase de vida. Queria que a doutora falasse um pouco mais, assim, sobre a importância da vacinação na vida da criança. Então, a vacinação foi um dos grandes avanços do último século, assim, na questão principalmente de pediatria e na questão de saúde pública mesmo. É o que mais previne mortes, o que mais evita adoecimento, a estratégia mais eficaz de prevenção da vida é a vacinação. Hoje em dia a gente tem no Brasil um calendário SUS mesmo, bem abrangente, um modelo internacional, e a gente tem um calendário bastante extenso, com bastante vacina, com bastante oportunidade de prevenção de muitas doenças para as crianças. E o que a gente tem visto nos últimos tempos é uma queda dessa cobertura vacinal e, enfim, a gente tem trabalhado muito para que as pessoas confiem nas vacinas, que as pessoas saibam da segurança, da eficácia, que as vacinas têm estudos e que há um rigor científico para que elas sejam utilizadas na população. Tá certo, então. E quais são aquelas vacinas, assim, que não podem faltar? As que são as principais que a doutora recomendaria? Então, a gente começa desde antes do bebê nascer, com a recomendação para que a gestante tome vacinas. Então, assim, a gente preconiza para que a gestante tome a vacina da difteria, tétano e coqueluche, a vacina da DTP, para que proteja o bebezinho da coqueluche, mas que também proteja ela no ato cirúrgico de tétano. Então, é uma vacina que é essencial para a gestante. A gente fala também em vacinação para gestante, vacina da influenza. O bebezinho ele só vai poder tomar a vacina da influenza, do vírus da gripe, depois dos 6 meses de idade. Para proteger o bebezinho nos primeiros 6 meses, eu preciso que os contatos interdomiciliares desse bebê tomem a vacina da gripe também. E hoje em dia a gente teve o lançamento da vacina da bronquiolite, que é a vacina do vírus sincicial respiratório, e essa vacina do vírus sincicial respiratório vem para proteger os bebezinhos de bronquiolite depois do nascimento. Então a gente faz com que a gestante tome na gravidez para prevenir a doença do recém-nascido. E aí a gente começa com o calendário nacional de vacinação do recém-nascido. Então, o recém-nascido ainda na maternidade, ele toma a vacina da BCG e da hepatite B. Quando não está disponível na maternidade, ela vai até a unidade de saúde e recebe a vacina da BCG e da hepatite B ainda nos primeiros dias de vida.
E aí, a partir dos 2 meses de idade, a gente vai ter um calendário bem extenso. Vamos lá. 2 meses eu começo com as vacinas da penta, da rota, da pneumo e a vacina da poliomielite. A penta, só para vocês saberem, é difteria, tétano, coqueluche, hemófilos influenza e hepatite B. Aí eu tenho mais a vacina da polio, mais a vacina do rotavírus, mais a vacina pneumocócica. Essas vacinas, elas são dadas aos 2 meses e elas vão se repetir aos 4 e aos 6. Aí aos 3 e aos 5 eu vou ter as vacinas das meningites. Depois, então, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. A partir dos 6 meses, além daquelas vacinas, da penta, da polio, da rota e da pneumo, a gente vai ter ainda gripe, vai ter covid, e aí aos 9 meses, febre amarela, aos 12 meses, VTV, sarampo, cachumba, rubéola. Vou fazer reforço da penta, da difteria, tétano, coqueluche, vou fazer reforço da polio, vou fazer reforço da pneumo, vou fazer reforço da meningo. Então eu tenho um calendário bastante extenso, assim, no primeiro ano de vida, que vai até 1 ano e 3 meses, e aí depois de 1 ano e 3 meses a gente vai ter reforço aos 4 anos, vai ter reforço aos 9 anos, vai ter mais algumas vacininhas, mas a gente vai falando depois especificamente de cada uma delas. Dá um nó na cabeça das mães, dá. Né? A gente faz consultas mensais nos primeiros meses de vida, porque realmente é muita vacina. E aí a gente pega o caderninho, olha lá, tá todas em dia. E tem uma confusãozinha, não é tão simples assim mesmo, tem bastante vacina. Sabe que aconteceu uma coisa curiosa com a minha filha, tem uma bebê. E tinha o calendário dela, eu perdi a segunda dose de uma desses nomes que a doutora falou. Porque ela estava com coriza, com febre, ela não estava em condições de receber a vacina nesse momento, né? E aí, qual que é o protocolo com relação a essa questão? Depende mais ou menos da vacina. Tem algumas vacinas que têm contraindicação. A princípio, coriza não é exatamente uma contraindicação absoluta de vacina, mas criança com febre, no geral, a gente evita. Por quê? Porque daí eu não sei se a criança vai fazer uma febre que é uma reação vacinal ou se ela vai fazer uma febre porque ela já estava doente e ela está piorando. Então, assim, às vezes a criança com febre a gente evita ou atrasa um pouquinho para a gente não fazer. Obviamente, crianças que estão graves, internadas, a gente vai atrasar essas vacinas para assim que disponível. Tem poucas vacinas que não serão disponíveis depois de certa idade. Muito provavelmente, o que deve ter acontecido com a tua filha deve ter sido da rotavírus. A do rotavírus tinha uma recomendação até um tempo atrás que a gente não fazia se passasse dos 6 meses. Hoje em dia até estendeu isso, a gente pode fazer no bebezinho ainda até os 2 anos de idade. Mas havia uma recomendação há um tempo atrás que a gente não fazia o reforço da rota se passasse dos 6 meses, deve ter sido isso que aconteceu. Mas a princípio as vacinas elas podem ser atrasadas em vigência de quadro febril, mas assim que parou o antibiótico, assim que parou a febre, a gente já pode fazer a vacina na primeira oportunidade. E a doutora comentou do pré-natal ali também, né? Teve uma vacina que eu não lembro bem o nome, mas eu tomei enquanto estava grávida e a família inteira tomou. Os avós, todo mundo que iria ter o cuidado com a criança tomou também. Esse é um cuidado bem importante, né? Eu falei ali um pouquinho, a vacina da DTP. O que acontece? A gente adulto, a gente toma só DT, que é difteria e tétano. A gente não faz vacina da pertussis porque a pertussis não tende a fazer quadros graves em adultos. O que acontece? Na gente, o coqueluche pode passar como um sintoma de uma gripe comum, sem febre, sem tosse, sem falta de ar. Nos bebês pequenos, abaixo de 6 meses, ele é um quadro extremamente grave. A gente é mais jovem, a gente não sabe, não passou tanto por isso, porque a gente já tinha essa vacina quando a gente era criança. Mas dizem os antigos que era muito comum ver criança com tosse comprida. Eu não sei se você já ouviu esse termo. A coqueluche, eu faço para os pacientes do consultório a interpretação. Ela é uma tosse comprida, porque o que ela faz assim. E a criança puxa o ar. Vocês reparem que é uma tosse contínua. E aí depois a criança faz esse guincho. Isso é bem típico da coqueluche. No bebê pequenininho, ele fica roxo, falta o ar, isso pode levar ao óbito o bebezinho. E aí assim, a gente não é obrigatório, porque não faz mal pra gente, mas quem que vai transmitir a coqueluche pro bebezinho? Se a gente praticamente não sai de casa com um bebezinho recém-nascido? É a família. E aí a gente pede para todos os contatos domiciliares tomarem. Então, pai, a mãe é obrigatório já, que está no calendário da gestante. Mas o pai não é obrigatório, a avó não é obrigatório, mas é extremamente recomendado sim. Lá em casa foi obrigatório. Lá em casa também. Doutora, e como você aborda esses pais que têm dúvidas ou alguma hesitação com relação à vacinação dos seus filhos? Então, a hesitação vacinal é um negócio que tem crescido muito nos últimos tempos, principalmente em decorrência das dúvidas em relação às novas vacinas, e essas são as que geram mais dúvida na galera. Eu acho que, assim, o que a gente pode trazer é o maior número de informação possível.
Quando você passa confiança e informação para as pessoas conseguem entender a importância e a gravidade. A vacina, nenhuma delas vai ser isenta de efeitos colaterais. Todas as vacinas têm efeitos colaterais. O que eu espero de uma vacina? Que a proteção dela seja melhor do que o efeito colateral que ela me traz. Então, assim, o que a gente tem para que uma vacina seja liberada? Eu preciso que o risco dela seja menor do que o benefício dela. Então, quando eu tenho uma vacina que ela vai causar um quadro febril, ela vai causar um mal-estar, ela vai deixar a criança borocochô. É ruim? É ruim. Mas ela ficar internada, grave, com falta de ar, ou ela aumentar o risco, ela morrer muito pior. Então, assim, o que eu tento geralmente falar para os pais, assim, porque eles falam, eu não vou arriscar, eu não vou dar uma vacina nova pro meu bebê. Eu falei, você está arriscando uma doença. Mais do que você arriscar o teu filho tomar a vacina e ficar ruim, eu falo assim, você quer colocar a culpa em alguém? Essa é a tua oportunidade. Porque, assim, quando você decide não vacinar o seu filho, a culpa é sua. Quando você decide vacinar, você tem os órgãos públicos e os médicos assinando a responsabilidade sobre vacinar teu filho. Eu tô dizendo, quando eu falo pra você dar a vacina ao teu filho, eu tô dizendo, eu me responsabilizo, eu tô dizendo que isso daqui é melhor do que não vacinar. E eu acho que essa segurança que as pessoas dizem, eu falei, quer ter alguém pra culpar agora? Você vai dizer, se cientistas não estudaram, o governo que me obrigou a dar, a pediatra que falou, não é culpa minha. Agora, você arriscar pegar uma doença e ver teu filho, é uma culpa que você não vai querer carregar. Então eu tento sempre abordar os pais mais nesse sentido, assim, a vacina, para ela ser liberada, ela tem que ter um rigor técnico muito bom. E a gente tem muito estudo. Se você entrar nas grandes bibliotecas de medicina, enfim, o que mais se estuda nos últimos anos é vacina. E, assim, para ela estar em uso mesmo, ela tem que ter esse aval de segurança, que ela é menos perigosa do que a doença da qual ela protege. A doutora saberia informar, assim, quais que são mais negligenciadas, mas que têm um alto grau de importância? As vacinas que eu vejo, e não é só eu que vejo, enfim, os boletins da Vigilância Epidemiológica dizem que são os que têm a menor cobertura vacinal. Vamos lá, as vacinas de campanha, porque são vacinas de campanha e acaba passando batido por muita gente. Então, vacina da influenza, você acaba vendo uma cobertura vacinal muito baixa ainda. A influenza é uma vacina que ela é para proteger contra as formas graves do vírus da gripe. Ela não é para proteger de gripe e resfriado comum. E é uma hesitação muito grande das pessoas em relação a essa vacina. Por quê? Porque eu tomei e fiquei resfriada. Então ela não protege. E não é isso. Essa vacina não vai te proteger da gripe e resfriada. Essa vacina vai te proteger de internar por influenza. H1N1, H3N2, aquelas gripes, a gripe suína, a gripe aviária que teve anos atrás, que causavam um grande número de óbitos, essas vacinas, essas cepas estão na vacina da influenza. É para isso que essa vacina serve, não para proteger de gripe e resfriado comum. É aquela que dá uma vez por ano. Isso, que dá todos os anos, a gente tem que fazer reforço anual, então acaba passando batida, a pessoa fez uma vez e ela acaba não retornando para fazer, e aí, geralmente, o SUS acaba liberando primeiro grupos prioritários, e aí depois que vem pro resto da população, e aí as pessoas acabam que não fazem. Eu vejo que é uma vacina que tem uma cobertura vacinal baixa. A da Covid a gente tem uma hesitação vacinal grande por ser uma vacina moderna e ter sido lançada rápido, apesar que haviam estudos sobre vacinas desse mesmo tipo, de vacinas de vírus de RNA mensageiro, já tinha antes. Isso foi uma vacina que foi atualizada para a do Covid, e a gente tem ela sendo usada aí há praticamente 4 anos, sem um grande aumento de efeitos colaterais. E aí, de calendário, quanto maior a criança, menor a cobertura vacinal. E aí, o que a gente tem hoje de vacina do calendário que entra só para criança maior, que não é reforço das iniciais? A da dengue, que a dengue aqui em Joinville está para 10 a 16 anos, e a do HPV, que é uma vacina que é dada a partir dos 9 anos. Por quê? Porque as crianças não vão mais para consulta de rotina. Passa ali dos 4 anos, é difícil o paciente que continua vindo nas consultas de rotina, e aí as pessoas esquecem, naquele começo era vacina todos os meses, levava todo mês, já estava condicionado aí todo mês fazer vacina. Quando chega ali nas crianças maiores, que já estão 9 anos, passa batido. HPV é uma vacina muito negligenciada. HPV é a vacina que protege contra câncer de colo de útero, protege contra câncer peniano, protege contra câncer anorretal, e as pessoas não vacinam os filhos. Ela tem uma janela, né? Ela pode ser dada dos 9 até os 14, enfim, isso no SUS, mas depois você pode dar até na vida adulta em pessoas, se elas procurarem na rede privada. E a vacina da dengue, gente, dengue tem subido muitos casos nos últimos anos aqui em Joinville, e o SUS está dando de graça essa vacina dos 10 aos 14, e as pessoas não estão, das 10 às 16 agora tá em Joinville, e o pessoal não está indo fazer.
Doutora, agora eu quero te fazer uma pergunta de mãe. Eu tenho os meus filhos, né, vacinados, tá tudo certo lá em casa com a caderneta deles, mas assim, eu tenho uma preocupação com algumas vacinas que dá reação, que não dá reação. Como que eu consigo medir isso, né, acalmar o coração de mãe? Qual que é a vacina que dá mais reação? Então vamos lá. A maior parte das vacinas vai ter alguma reação, e para tranquilizar o coração das mães, a reação adversa mais comum das vacinas é dor local, gente. Dor local é uma reação comum da vacinação e ela pode ser amenizada. Toda vez que eu faço a vacina com a criança mais tranquila, se ela estiver mais relaxada, a vacina entra mais fácil e aí não dói tanto a perninha do bebê. Então fazer com o bebê esperneando a vacina realmente vai doer mais. Então a gente tenta deixar o bebê o mais tranquilo possível para fazer a vacina, porque isso já vai amenizar os efeitos. E a título de curiosidade, a reação adversa mais comum é a dor local e ela ocorre em 30% das crianças. Então quer dizer que a maioria das crianças nem tem reação de vacina. Tipo, 70% não tem. 30% vai ter dor local e é a reação adversa mais comum. Segunda reação adversa mais comum de vacina, febre. Eu acho que todo mundo que tem filho, que já vacinou, em algum momento o filho teve uma febrinha relacionada à vacina. O que eu posso falar das febres relacionadas às vacinas? Febre relacionada à vacina é relativamente comum, pode ter alguma febre mais alta, mas ela dificilmente vai passar de 48 horas. Então, 2 dias no máximo. Então, o dia da vacina, o dia seguinte, geralmente é o que acontece de febre. Terceiro dia não é para ter febre. Se tiver febre, conversa com o pediatra, que o pediatra vai orientar, às vezes vai avaliar, às vezes foi uma coincidência temporal, o bebê fez a vacina e estava incubando algum vírusinho, estava com resfriadinho, estava com alguma coisinha que acabou aparecendo. É importante avaliar sempre que a febre passa do 3º dia. Febre de vacina pode ser medicada. A gente não recomenda que vacine, que medique a criança antes de fazer a vacina. A gente vai medicar a criança só após a vacina, se necessário. Tu vê que teu bebezinho tá caidinho, vai lá e verifica a temperatura dele. A temperatura tá acima de 37,5, pode medicar. A gente pode usar paracetamol, pode usar dipirona. Ambas são possíveis de ser utilizadas como um alívio para a reação vacinal e não vai influenciar na eficácia da vacina se você medicar após a vacinação com paracetamol e dipirona. Medicar antes a gente não recomenda porque isso pode influenciar, mas medicar depois, se a criança tiver febre, pode sim. Efeitos adversos graves são extremamente raros em vacina e não chegam nem a 0,1%. Então, assim, o que vai ter é febre e dor local e é basicamente isso para as pessoas ficarem bem calminhas e fazerem a vacina com segurança. Então eu devo me preocupar se tiver algo além desses exemplos. Sinais de alarme, vamos lá. Eu vou falar de um efeito adverso, não é grave, mas enfim é algo que é assustador e que é estranho, que é uma questão de alerta para as mães procurarem ajuda. A vacina da DTP, eu falei várias vezes dela, ela é um dos componentes da vacina Penta, ela vai ter reforço com 1 ano e 3, ela vai ter reforço aos 4 anos, ela pode fazer, por exemplo, um episódio hiporresponsivo e hiporreativo. O que é um episódio hiporresponsivo e hiporreativo? O bebê fica assim, ó, parado. É extremamente agoniante, porque assim, a gente tá acostumado com um bebezinho que se mexe, que tipo chora, que responde, né? E o bebezinho fica ali. Parado. A vacina do TP mais comum é fazer. Caso não aconteceu. Fazer uma sonolência, fazer alguma coisa assim. Mas, quando tu vê o bebezinho parado, isso chama episódio hiporresponsivo e hiporreativo. Tem gente que acha que é tipo uma convulsão, não é exatamente uma convulsão, é só uma parada, assim, que o bebê fica parado. Fica muito tempo parado? Porque às vezes era bondade. Às vezes umas 6 a 12 horas. A gente queria que ficasse parado. Quando eles ficam, você fala, meu Deus, quebraram minha criança, tem um problema, leva pro hospital, porque tá parado há muito tempo. Mas é um efeito que é esquisito, enfim. Vai levar para o hospital, a gente vai avaliar, vai ver se é isso mesmo, se é um episódio hiporresponsivo, hiporreativo. Eles sabem que a gente pode fazer uma cartinha, e essa criança, ela tem direito a receber essa vacina acelular por ter tido um episódio adverso mais importante. Então, tipo, embora não seja nada que vai dar sequela para criança nem nada disso, mas é uma coisa um pouquinho assustadora. E aí existem as vacinas acelulares que podem ser dadas que amenizam um pouco a reação. E aí ela tem direito de receber no Centro de Imunobiológicos Especiais essa vacina especial pelo SUS mesmo, se for o caso de ter um efeito desse tipo. Você não vai precisar ir para o Google, porque eu vou fazer essa pergunta. O que é vacina acelular? Vacinas acelulares. Vamos lá. As vacinas, a princípio, elas dão um pedacinho do bicho para que a pessoa... assim, eu vou
vou dar um pedaço desse bicho para a pessoa, porque ela já cria o anticorpo de memória. Eu falo toda vez que as pessoas ficam preocupadas que a criança fica doente. Eu falei, toda vez que a criança fica doente, ela é mais um menos um, porque é um bicho que ela já pegou, mas um bicho a menos que ela vai pegar. A criança nasce como se ela fosse um livro em branco. Quando eu tenho contato com bichos, eu vou desenvolvendo a imunidade contra aquele bicho específico. Então eu peguei esse vírusinho, eu vou criar uma imunidade contra esse vírusinho. Acabou a infecção, eu guardo uma célulazinha de defesa, eu falo, se esse bicho aparecer de novo, você vai lá e bloqueia. Toda vez que eu pego uma infecção, então eu vou guardando essas células de memória. O que a vacina faz? Porque essas células de memória são adquiridas quando eu fico doente. O que a vacina faz? Eu dou um pedaço do bicho, para que quando a pessoa se der conta, tipo, de cara com o bicho de verdade, ela já tá protegida, porque ela já tem uma célula de memória que o corpo dela reagiu a esse pedaço do bicho. Então, assim, por que tu falou vacina celular de novo? Eu dou esse exemplo para os pais do consultório. A vacina da coqueluche, quando ela é dada pelo SUS, a princípio, como via de regra para as crianças saudáveis, é dada uma vacina celular. O bicho da vacina da pertussis, ele vem o vírus inteirinho, a bactéria, gente, falei vírus, é bactéria da pertussis, mas vem lá a Bordetella pertussis inteirinha. E aí, na vacina acelular, eu tenho um bicho esquartejado. Esse é um bom exemplo pra vocês entenderem. Ao invés de ele estar o cadáver lá inteiro, tá o cadáver esquartejado. O bicho esquartejado dá menos reação. Então, a gente tem vacinas que elas são diferentes. Eu tenho vacina de vírus vivo atenuado, então eu tô dando um bicho vivo. Mas eu já bati bastante nele para ele não causar uma doença grave. Então, uma vacina de vírus vivo atenuado. Vacinas de vírus vivo atenuado. Dengue, febre amarela, varicela, sarampo, cachumba, rubéola, são vacinas de vírus vivo atenuado. Vacinas de bicho morto. A vacina da gripe é bicho morto. A vacina do tétano é bicho morto. A da difteria é bicho morto. A do pertussis, da coqueluche é bicho morto. E aí eu tenho essas vacinas que são fragmentadas. A vacina, essa acelular, que aí é essa especial, ela vai dar menos reação, ela tá bichinho fragmentado. A vacina do sincicial respiratório, a vacina do Covid, elas são RNA, elas são micropartículas do bicho, entendeu? Então, assim, só pra vocês entenderem que existem todas essas possibilidades, de eu dar um vírus atenuado, de eu dar um vírus morto, de eu dar o bichinho quebradinho e de eu dar só uma partícula dele. Entendi. Entendeu, mais ou menos? Entendi. Muito interessante, né? E para encerrar o nosso papo de hoje, eu gostaria de saber o conselho que a doutora daria para os pais de crianças que têm esse receio de dar vacina aos seus filhos. Assim, ó, eu falo que assim, o objetivo da gente é o objetivo que os pais têm também. Então, assim, o pessoal fala, você não vai brigar comigo? Eu falei, eu não brigo com pai e mãe, porque o objetivo do pai e mãe é o mesmo que o meu. Eu quero uma criança saudável, eu quero que ele viva. Nenhuma mãe que está hesitando em vacinar o seu filho quer que o filho dela morra. Ela quer justamente proteger o filho dela. O que a gente precisa dar para ela é dar informação para que ela se sinta segura, para fazer isso de coração leve. Então, assim, entendam que vacinação é um gesto de amor, é um pacto social, como a gente já falou, é uma preocupação em proteger o seu filho. A gente quando pensa em vacinação, pensa, eu estou reduzindo a chance do meu filho morrer. E é isso que eu quero, é isso que você quer. O que eu quero é que meu filho dure mais que eu. É simples assim. Então, assim, vacina é proteger, é cuidado, é amor. Esse é o meu recadinho final para as mães. Muito legal. Obrigada, doutora. Te agradeço muito por toda essa aula, né? Hoje a gente teve uma aula aqui contigo, muito enriquecedora. E vocês também, fica o convite de acompanharem, né, a Pediatra do Bem aí nas redes sociais. Ela é super acessível, faz várias caixinhas de pergunta, traz muitos conteúdos lá nas redes dela também, né? Faz o convite aí pro pessoal, doutora. Então, gente, todo mundo que tiver dúvida em relação à vacina ou qualquer outro assunto em relação à pediatria, estou sempre disponível. Vocês podem entrar lá no meu Instagram, me mandar um direct. Sempre que possível eu respondo o máximo de perguntas possíveis, porque eu acho que é isso mesmo, informação salva vidas, e quando as pessoas estão mais bem informadas, elas estão mais seguras, e uma sociedade mais segura é boa para todo mundo. E assim a gente encerra essa primeira temporada do Papo DC. Foram 3 episódios de muita troca e informação e conteúdo bom de verdade. Obrigada por nos acompanhar até aqui e nos vemos nas próximas temporadas.